bom dia. Eu sou Marina, eu sou da Ciclocidade, faço parte do GT Gênero, que está completando 2 anos. Embora essa discussão sobre gênero seja uma discussão bem antiga entre aqueles que se dizem ativistas da bicicleta, ou pela bicicleta, ou por políticas da bicicleta, tem um histórico, um acúmulo muito grande disso, de gente, inclusive, que falava disso enquanto eu ainda nem tinha saído do ensino médio. E essa pesquisa, na verdade, ela é uma mistura. Eu sou mestranda na FAO, minha pesquisa é um pouco fruto também da pesquisa da ID, já devo estar tipo, na 3ª leitura da dissertação da ID, mas é mais focada na mobilidade ativa, especialmente na bicicleta, e principalmente pensando a partir de um ponto de vista mais quali, já que eu sou socióloga. Essa pesquisa, na verdade, ela foi um processo muito legal. Acho que mais do que os resultados dela, o legal foi a trajetória. Logo que a gente criou o GT Gênero, a gente se perguntava: nossa, mas será que é verdade essa percepção que a gente tem de que tem realmente muito pouca mulher pedalando? Que a gente encontra muito menos mulher de bicicleta em comparação à quantidade de homens que a gente encontra? Para começar essa discussão, a gente chegou e foi olhar os dados das contagens de São Paulo. As contagens de ciclistas de São Paulo, na verdade, é uma metodologia que é utilizada. Você vai para uma via da cidade e você fica contando o dia inteiro, tipo, das 6 da manhã às 8 da noite, quando os ciclistas passam ali. A gente achou, no pico, no lugar que mais tinha fluxo de ciclistas, mulheres, 14% do total de ciclistas eram mulheres. Aí a gente foi olhar a pesquisa de origem e destino. Desde 77, a pesquisa de origem e destino, apesar de todas as limitações, especialmente para modos ativos, mais ainda para a bicicleta, mostrava que São Paulo vinha num ritmo de apresentar entre 1% e 2% do total de viagens feitas por bicicleta, e entre esses 1% a 2% de viagens feitas por bicicleta, entre 77 e 2007, nunca ultrapassou 10% do total de viagens feitas por mulheres. E aí a gente, nesse mesmo tempo, também começava a dar uma olhada nas coisas que saíam por aí. Foi bem um período em que muita coisa começou a ser publicada sobre isso, e que vários artigos falavam assim: se você quiser uma cidade mais segura para bicicletas, se você quiser mais mulheres pedalando, você tem que construir ciclovia. E assim, eu como socióloga não conseguia traçar nenhuma correlação entre isso, não conseguia achar que isso era uma coisa muito simples, e muito menos o resto das meninas do GT. E a partir disso a gente falou: cara, não, esse argumento é um argumento muito simplificador, isso não faz o menor sentido, ou pode ser que faça um sentido, mas vamos explorar o que tem aí a fundo, porque a categoria mulher não é uma categoria simples. Você falar que você precisa de mais segurança para que mulheres pedalem mais, tem tanta coisa envolvida aí que a gente precisa entender melhor o que isso aconteceu. Então essa pesquisa vem daí. Na verdade, o objetivo é que essa pesquisa vire uma pesquisa qualitativa, porque quase não existe dados sobre bicicleta, menos ainda sobre bicicleta por gênero, então aí foi meio que um ponto de partida. Essa pesquisa foi construída coletivamente, colaborativamente, por 1 ano e meio, foi uma construção super longa e foi uma construção muito legal, porque a gente viu, reviu, viu de novo, viu mais uma vez, viu pela 25ª vez o questionário, definiu a metodologia pela 1ª vez, pela 2ª, pela 3ª, pela 4ª, até que a gente conseguiu ver a campo. Então os resultados estão aqui, são os resultados que na verdade é a primeira vez que a gente aqui no Brasil, pelo menos, tem algo parecido. Vamos lá. A média era de 6%. Esse ano aumentou para 14%. Mas ano passado, quando a gente começou, era uma média em todas as ciclovias, né? Em todas as vias que tinham contagem, 6%. Muito importante para a gente era ir a campo. Na verdade, fazer um questionário online nunca foi nosso objetivo, ou fazer uma pesquisa que tivesse um viés muito grande também nunca foi nosso objetivo. Na verdade, teve uma pesquisa grande que rolou no Brasil ano passado, que foi a Pesquisa Nacional de Perfil do Ciclista, e na nossa avaliação, tanto através de pesquisas que a gente vem desenvolvendo na FAO, com um grupo de outras pesquisadoras trabalhando gênero, mobilidade também, especialmente a bicicleta, e dentro do GT Gênero, a gente entendeu que era uma metodologia que estava muito enviesada e que identificou 50% das mulheres entrevistadas dentro de uma área que é considerada central. E a gente achou isso muito problemático, a gente achou que era também uma visão tanto simplista do que explicava esse uso da bicicleta para mulheres. Então a gente decidiu que a gente iria a todas as 32 subprefeituras de São Paulo, dentro das nossas limitações de tempo, de pessoal, de renda. A gente tinha uma renda ínfima para fazer um trabalho imenso, então tudo teve que ser adaptado a isso. A gente fez um período de campo longo, a gente contou com muitas pesquisadoras, a gente também fez uma parceria com as pesquisadoras da FAO, da residência,
um programa de residência com a SMDU, que estavam trabalhando no território, que estavam trabalhando nas subprefeituras. A gente também fez questão que a equipe toda fosse formada por mulheres, porque a gente queria que fosse um papo mais aberto, mais tranquilo. E a gente, ao invés de ficar restrito aos 2 períodos da manhã e da tarde, e do final do dia, né, da ida e da volta para o trabalho, a gente também fez durante a hora do almoço. A gente fez ao longo do dia, porque a gente sabia que os deslocamentos femininos eram diferentes e a gente queria conseguir captar isso. E aí, a gente, no primeiro momento, quando foi testar a pesquisa em campo, a gente queria fazer só com mulheres ciclistas. E aí a gente chegou em um momento, a gente, na verdade, tinha uma amostra ridícula, a gente queria fazer, sei lá, 900 entrevistas. E aí a gente foi fazer o pré-teste, né, foi a campo, não sei o que, e descobriu que não ia rolar. Que realmente era muito difícil encontrar mulher ciclista e que a gente precisava diminuir um pouco nossas expectativas. Então a gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos entrevistar mulheres ciclistas e vamos entrevistar mulheres que não são ciclistas, mas que de certa forma têm alguma relação com a bicicleta através ou de familiares que usam a bicicleta como transporte, ou amigos, ou elas usam a bicicleta como lazer, para poder entender por que elas não migram para o transporte, por que elas só usam como lazer. A gente deixou bem claro para as pesquisadoras que elas podiam ir para lugares onde elas achassem que fosse melhor. Elas fizeram um baita mapeamento de onde tinha equipamentos públicos, ciclovia, infraestrutura, bicicletário, CEL, centro comunitário, supermercado, bicicletarias locais. A gente também falou com coletivos locais de cada região para conseguir chegar nessas mulheres. E aí a gente definiu um mínimo de 320 entrevistas, 160 para ciclistas e 160 para não ciclistas, um mínimo de 5 de cada uma para cada subprefeitura. São 10 entrevistas por subprefeitura, gente. Isso não é nada pensando no tamanho de cada subprefeitura de São Paulo, mas como eu disse, foi uma primeira aproximação do tema. Esse é o total de entrevistas que a gente realizou. A gente teve lugares que a gente não conseguiu achar nenhuma ciclista, ou que a gente conseguiu achar poucas ciclistas, na verdade. Na verdade, foram 3 subprefeituras que a gente não conseguiu achar ninguém. Foi Parelheiros, Ipiranga e teve mais uma na Zona Leste, que eu não vou lembrar agora. São Mateus tinha. Eu não sei, gente, eu esqueci. Mas enfim, foram só 3 subprefeituras e a gente voltou nessas subprefeituras para conseguir tentar encontrar essas mulheres e não conseguiu. Então, na verdade, demandaria talvez mais algumas idas a campo, mas como eu disse, nosso orçamento era mega curto tempo também. E com os ciclistas a gente conseguiu conversar basicamente com mulheres da cidade toda. O que eu vou mostrar aqui, na verdade, são esses dados preliminares, eles tentando também fazer essa análise sempre correlacionando ciclistas e não ciclistas. A gente descobriu que as ciclistas, elas são um pouco mais jovens do que as mulheres não ciclistas, com exceção dessa faixa etária. Dentre as mulheres que a gente entrevistou, obviamente, tem aí um viés da entrevistadora, né, que está abordando a pessoa para fazer entrevista. Então, talvez elas tenham preferido chegar em mulheres mais jovens ou não. Isso é uma questão. A gente conseguiu entrevistar uma quantidade equivalente, na verdade, de mulheres brancas ou negras. Indígena teve só uma mulher não ciclista. Então deu mais ou menos metade de mulheres brancas, metade de mulheres negras. Isso foi bem interessante, porque isso demonstra também que a gente conseguiu chegar bem longe no território. A gente saiu do centro expandido, que tem essa maioria branca, que tem essa maioria de pessoas, essa homogeneidade socioeconômica. Em relação à renda, a gente encontrou que as ciclistas, elas aparentam ter uma renda um pouco mais alta do que as não ciclistas que a gente entrevistou. Isso também mostra pra gente que a gente foi longe e que, às vezes, a gente talvez possa tirar daí um recorte, uma lição. Sobre escolaridade, as ciclistas, elas são levemente mais escolarizadas do que as não ciclistas, com superior completo e pós-graduação. Estado civil, isso pra gente era uma coisa muito importante. A gente, quando quis fazer a pesquisa, a gente quis entender se o papel da mulher dentro da família, no papel de cuidadora, especialmente, ou da mulher sobrecarregada pelo trabalho de cuidado da família, como está dentro dessas relações de gênero que a gente tem na sociedade brasileira, impactava. Então, pra gente era muito importante saber se essas mulheres elas eram casadas, viúvas, solteiras, se elas tinham filhos e quantos anos os filhos delas tinham. Porque a gente queria entender se isso poderia começar uma discussão da inviabilização do uso da bicicleta por conta desses aspectos. A gente descobriu mulheres, um pouco mais de mulheres solteiras entre as ciclistas, entre as não ciclistas ficou um pouco parecido, casada em união estável. Separadas, a gente encontrou mais mulheres não ciclistas e viúvas também. A gente encontrou menos mulheres que têm filhos entre as ciclistas. Aí, na verdade, ainda vem um dado que a gente está analisando, que a gente vai olhar com bastante calma,
que é em relação à idade dos filhos. Esse foi um dado que ficou um pouco complicado de analisar, e isso vem num relatório um pouco mais para frente que a gente vai soltar no futuro próximo, espero. Mas a gente vê que tem uma diferença, sim, que aparentemente as mulheres ciclistas tendem menos a ter filhos do que as mulheres ciclistas. Mas, novamente, tudo que a gente está falando aqui é estatística. Estatística a gente nunca pode usar como verdade absoluta. Isso são primeiras aproximações do tema. Tempo de uso da bicicleta como modo de transporte. A gente também encontrou, foi bem legal, né? A gente viu que as mulheres que usam a bicicleta há mais tempo como transporte, elas estão mais na roda da cidade. Então, quanto mais escuro, mais tempo. Então, a gente vê também que essas ciclistas, essas mulheres que pedalam fora do centro expandido, são mulheres que pedalam mais tempo. O que provavelmente tem uma correlação com a renda, o que provavelmente tem uma correlação com a necessidade e, enfim, o fato de não haver transporte público, a necessidade de usar a bicicleta, o fato do transporte ser caro. Talvez a bicicleta não seja uma opção, mas seja uma necessidade. E aí a gente precisa pensar também, a partir disso, como é que a gente torna essa necessidade numa opção consciente ou numa opção feliz de se deslocar a partir de todas as interseccionalidades de todas as questões que tem envolvidas, como raça, idade, situação socioeconômica, situação da família, e todas as dificuldades enfrentadas pelas mulheres. A gente também vê que essas mulheres ciclistas, elas usam a bicicleta como modo de transporte 5 dias por semana ou mais. Isso aqui, na verdade, mais de 50% delas usam a bicicleta praticamente acima de 5 dias por semana. Então, a bicicleta é o principal modo de transporte delas. E a gente vê que as ciclistas, elas tendem a fazer o trajeto delas completo de bicicleta, enquanto que as não ciclistas usam mais intermodalidade. Então, vão a pé até o ponto de ônibus, pegam o ônibus, ou vão a pé até o metrô, pegam o metrô, ou vão de ônibus até o metrô, e aí pegam um trem, enfim, tudo isso. Então, a bicicleta como principal modo de transporte e como principal meio de chegar num ponto da cidade sem pegar nenhum outro. 3 principais destinos. Isso aqui foi super interessante, porque principalmente comparando com a pesquisa perfil do ciclista, que a gente percebeu, fazendo umas análises, nos artigos que a gente escreveu agora também, que o índice de uso da bicicleta por motivo compras era muito maior entre as mulheres do que entre os homens. Ou seja, novamente a gente tem aí uma ratificação do que é o papel, enfim, de como a mulher ainda está inserida dentro da família, quais são as atribuições e como isso pode ser uma barreira ao uso da bicicleta. As ciclistas e as não ciclistas têm como principal destino o trabalho. Em segundo lugar, vem supermercado ou compras, ou feira e tudo mais. Em seguida, vem lazer. E aí a gente vê que tem família e estudo dos filhos também. A gente achou que era importante colocar essa variável. E entre as ciclistas, aparentemente, é um destino mais frequente do que entre as não ciclistas, que aparecem um pouquinho mais como estudo próprio. Mas elas têm uma quantidade igual de resposta, na verdade 12% de mulheres relacionadas à família nesse aspecto. E aí a gente fez uma pergunta para ciclistas e para não ciclistas. A gente variou um pouquinho na pergunta, mas a ideia era a mesma. Para ciclistas era: como você se considera como ciclista na cidade? Então você seria uma ciclista destemida, que anda independente da infraestrutura cicloviária, compartilhando a via. Uma ciclista cautelosa, que prefere infraestrutura cicloviária, mas se não tiver, tudo bem, continua indo mesmo assim. Uma ciclista muito cautelosa, uma ciclista que só vai pela infraestrutura cicloviária, então vai fazer o caminho inteiro por ciclovia ou pela calçada, e sem interesse para as não ciclistas, né? Não tem vontade de usar bicicleta, nós estamos fazendo essa pergunta, ou sem opção. A gente viu que 4% das ciclistas disseram que não tem outra opção a não ser a bicicleta, mas que a maior parte delas considera ciclistas cautelosas. Isso se inverte para as não ciclistas. Se elas fossem ciclistas, elas seriam ciclistas muito cautelosas, dizendo que elas têm muito menos de trânsito. E a gente vê que, na verdade, ao longo do tempo, vai aumentando a quantidade de ciclistas destemidas. Isso é óbvio, né? Você acostuma com o trânsito, você acostuma com aquela dinâmica de compartilhar via, de estar na cidade. Mas o que é importante naquela pergunta? O importante é para a gente ver que, para ciclista, para quem não é ciclista ainda, tem uma barreira grande de medo a ser quebrada, mas que, olhando em comparação com a pesquisa perfil do ciclista, é igual para ambos gêneros. Saiu um resultado muito parecido para homens e mulheres em relação a medo de compartilhar via, a problemas enfrentados como falta de infraestrutura cicloviária, como ter que compartilhar trânsito, na pesquisa perfil do ciclista. Então, a gente não pode ser simplista e relativizar essa questão, atribuindo ao aumento, ao estímulo do uso da bicicleta por mulheres, simplesmente a função de infraestrutura cicloviária. Isso é importante para quem não é ciclista ou para quem está começando ainda, desde o começo.
Isso é um fator decisivo tanto para homens quanto para mulheres. Para as pessoas poderem quebrar o paradigma e começar a andar de bicicleta, para elas é muito importante essa questão da sensação de segurança. E essa pergunta é uma pergunta que a gente fez só para ciclistas, em relação à sensação de segurança, como eles se sentem compartilhando a via com veículos. Então aqui é muito perigoso e aqui é muito seguro. Amarelo é em ciclovias e ciclofaixas, e aqui é compartilhando, em cinza é compartilhando a via com veículos. E a gente vê que é uma sensação também completamente inversa. As mulheres tendem muito... As mulheres, eu digo aqui, porque a gente não teve um grupo de controle, a gente não teve um grupo de homens para comparar, mas com base na pesquisa que foi feita no passado, a gente consegue começar a traçar essas relações, que a sensação de segurança aumenta conforme tem ciclovia e ciclofaixa. Essa pergunta é uma pergunta muito legal, porque a gente perguntou assim, para ciclistas, qual é o principal desafio que você enfrenta usando a bicicleta como meio de transporte na cidade? E para os ciclistas, a gente perguntou qual é o principal desafio que você enfrenta ao se deslocar pela cidade. Para ciclistas, a gente teve, de novo, repetindo os resultados da pesquisa perfil do ciclista, a gente teve medo de compartilhar a via e a falta de respeito no trânsito, seguida pelo risco de colisão, queda, atropelamento, e aí vem o risco de assalto. E aqui eu vou fazer um disclaimer, pegar o celular para pegar um gráfico que está aqui, que indica que existe uma diferença grande entre as mulheres brancas e as mulheres negras. E para ciclistas negras, o medo do assalto foi dito 30 vezes, enquanto para ciclistas brancas, o medo do assalto, para não ciclistas brancas, o medo do assalto foi dito 12 vezes. Então, a gente vê que para as mulheres negras, esse problema é muito maior. Parece, ou elas moram em lugares mais violentos, ou em regiões onde a bicicleta é mais visada, elas se sentem muito mais vulneráveis em relação à segurança pública. E aí, para não ciclistas, o que a gente viu em relação aos principais desafios enfrentados também foi o transporte público lotado, o transporte público lento, alto custo do transporte ou da tarifa. Foi isso aqui. Isso aqui corresponde a transporte público ruim, gente. Esse é o principal problema enfrentado pelas pessoas, pelas mulheres que se deslocam pela cidade. E 25% das respostas no total dizem respeito a insegurança ou medo de circular sozinha na rua, assédio no transporte e assédio na rua. Então, o primeiro lugar é o transporte público ruim. O segundo lugar é o medo de ser mulher na cidade, de estar na rua, e a violência que é sofrida simplesmente por ser mulher. E aí a gente fez uma pergunta também para comparar os motivos pelos quais as mulheres usam a bicicleta ou os entraves para as mulheres que não usam a bicicleta não fazerem isso. As ciclistas que usam a bicicleta dizem que é mais rápido, que é mais saudável e que é mais barato e econômico. Essa também foi uma diferença em relação às mulheres brancas e mulheres negras, vou mostrar para você. As mulheres brancas, elas usam a bicicleta porque é mais saudável, é a principal resposta. Para as mulheres negras é porque é mais rápido. E a gente também observa uma diferença interessante em relação ao ambientalmente correto, que aparece muito mais para as mulheres brancas, que para as mulheres negras aparece tipo uma resposta. Então aí também a gente já tem um recorte de raça que a gente quer aprofundar nas próximas análises, que a gente acha que vai trazer bastante coisa interessante. Acho que as meninas da Frida a Jamile vai trazer bastante coisa sobre isso, mas adiantando um pouquinho o assunto. Mas enfim, voltando. E as não ciclistas dizem que elas não usam a bicicleta por quê? Elas têm medo de colisão, que é do atropelamento, medo de compartilhar a via ou medo do trânsito e o risco de assalto. Corresponde a mais ou menos 50% das respostas. Aí a gente olha os entraves das mulheres não ciclistas para usarem a bicicleta e a gente vai nos desafios enfrentados pelas mulheres ciclistas e a gente vê que os principais desafios são medo de compartilhar a via, risco de colisão, queda, atropelamento e risco de assalto. Ou seja, basicamente, o que são os desafios enfrentados pelas ciclistas no uso da bicicleta é justamente o que faz as mulheres que não usam a bicicleta, mas que têm uma familiaridade com ela, não optarem em usar a bicicleta como meio de transporte. Então, acho que, na verdade, as primeiras conclusões que a gente tira disso é como é que a gente vai analisar, quais são os próximos passos da pesquisa que a gente quer fazer, para entender como é que a gente faz essas mulheres que não pedalam ainda, que não usam a bicicleta como transporte, vencerem esses entraves que elas apontaram para conseguir migrar para a bicicleta e eles transformar os entraves em desafios que elas enfrentam diariamente. Qual que é a chavinha que a gente tem que virar? Qual que é a principal barreira que a gente tem que ultrapassar? Será que é a estrutura familiar? Será que é a questão do esporte, que entre as mulheres... enfim, andar de bicicleta é um esporte, afinal, as mulheres nunca tiveram um incentivo, ou não tem um incentivo comparável ao incentivo dos homens para praticar esporte, para chegar suada, para se mexer, para familiaridade no corpo. Será que é o assalto? Será que é o assédio? O que será que é? Na verdade, essa pesquisa, o mais legal dela, na verdade, foi o processo de construção.
Acho que a gente ficou 1 ano e meio fazendo a pesquisa para chegar no final e falar assim, faltam mais estudos, mas eu acho que pesquisa é assim mesmo. A questão é que a gente não teria oportunidade de trabalhar e continuar trabalhando, fazendo coisas, acho que acabaria. Mas o plano agora é fazer análises mais aprofundadas e vir com uma pesquisa qualitativa para partir desse ponto. Antes, isso aqui é a primeira coisa, antes disso não tinha nada. Então, já fico muito feliz de ver que tem algumas correlações que a gente consegue traçar, alguns relatos de campo que, por exemplo, foram incríveis da gente ouvir o que as pesquisas... O mais 5 da pesquisa, na verdade, foram os relatos de campo trazidos pelas pesquisadoras e das falas das mulheres entrevistadas em relação à bicicleta e em relação ao não uso da bicicleta. Então, eu acho que é a partir daí que a gente quer seguir agora. Obrigada, desculpa ultrapassar o tempo.